No dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós haveis matado ao povo do Senhor. E aconteceu que, quando se juntou a congregação contra Moisés e Arão, olharam até o tabernáculo do testemunho, e eis que a nuvem o havia coberto, e apareceu a glória do Senhor. E vieram Moisés e Arão diante do tabernáculo do testemunho, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei em um momento. E eles se lançaram sobre seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma um incensário, e põe nele fogo do altar, e sobre ele põe incenso, e vai logo à congregação, e faz expiação por eles, porque o furor saiu de diante da face do Senhor, a mortandade começou. Então tomou Arão o incensário, como Moisés disse, e correu em meio da congregação, e eis que a mortandade havia começado no povo, e ele pôs incenso, e fez expiação pelo povo, e pôs-se entre os mortos e os vivos, e cessou a mortandade. E os que morreram naquela mortandade foram 14.700, sem os mortos pelo negócio de Coré. Depois se voltou Arão a Moisés à porta do tabernáculo do testemunho, quando a mortandade havia cessado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara por cada casa dos pais, de todos os príncipes deles, 12 varas conforme as casas de seus pais. Escreverás o nome de cada um sobre sua vara. E escreverás o nome de Arão sobre a vara de Levi, porque cada cabeça de família de seus pais terá uma vara. E as porás no tabernáculo do testemunho diante do testemunho, onde eu me declararei a vós. E será que o homem que eu escolher, sua vara florescerá, e farei cessar de sobre mim as queixas dos filhos de Israel, com que murmuram contra vós. E Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os príncipes deles lhe deram varas, cada príncipe pelas casas de seus pais uma vara, em todas 12 varas, e a vara de Arão estava entre as varas deles. E Moisés pôs as varas diante do Senhor no tabernáculo do testemunho. E aconteceu que no dia seguinte veio Moisés ao tabernáculo do testemunho, e eis que a vara de Arão da casa de Levi havia brotado, e produzido flores, e lançado renovos, e produzido amêndoas. Então tirou Moisés todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um sua vara. E o Senhor disse a Moisés: Volta a vara de Arão diante do testemunho, para que se guarde por sinal aos filhos rebeldes, e farás cessar suas queixas de sobre mim, para que não morram. E o fez Moisés, como lhe mandou o Senhor, assim fez. Então os filhos de Israel falaram a Moisés, dizendo: Eis que nós somos mortos, perdidos somos, todos nós somos perdidos. Qualquer um que se chegar, o que se aproximar ao tabernáculo do Senhor morrerá, acabaremos de perecer todos. E o Senhor disse a Arão: Tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis o pecado do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis o pecado de vosso sacerdócio, e a teus irmãos também, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, faze-os chegar a ti, e juntem-se contigo, e te servirão, e tu e teus filhos contigo servireis diante do tabernáculo do testemunho, e guardarão o que tu ordenares, e o cargo de todo o tabernáculo, mas não chegarão aos utensílios santos nem ao altar, para que não morram eles e vós. Eles se juntarão, pois, contigo, e terão o cargo do tabernáculo do testemunho em todo o serviço do tabernáculo. Nenhum estranho se há de chegar a vós, e tereis a guarda do santuário, e a guarda do altar, para que não seja mais a ira sobre os filhos de Israel. Porque eis que eu tomei a vossos irmãos os levitas dentre os filhos de Israel, dados a vós em presente do Senhor, para que sirvam no ministério do tabernáculo do testemunho. Mas tu e teus filhos contigo guardareis vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e do véu dentro, e ministrareis. Eu vos dei como presente o serviço de vosso sacerdócio, e o estranho que se chegar, morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei também a guarda de minhas ofertas. Todas as coisas consagradas dos filhos de Israel te dei por razão da unção, e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Isto será teu da oferta das coisas santas reservadas do fogo, toda oferta deles, toda oferta de cereais sua, e toda expiação pelo pecado deles, que me hão de presentear, será coisa muito santa para ti e para teus filhos. No santuário a comerás, todo homem comerá dela, coisa santa será para ti. Isto também será teu, a oferta elevada de seus presentes, e todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, dei a ti, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Todo limpo em tua casa comerá delas, de azeite, e de mosto, e de trigo, tudo o mais escolhido, as primícias disso, que apresentarão ao Senhor, a ti as dei. As primícias de todas as coisas da terra deles, as quais trarão ao Senhor, serão tuas. Todo limpo em tua casa comerá delas. Todo consagrado por voto em Israel será teu. Todo o que abrir madre em toda a carne que oferecerão ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Mas farás resgatar o primogênito do homem. Também farás resgatar o primogênito de animal impuro. E de um mês farás efetuar o resgate deles, conforme tua avaliação, por preço de 5 ciclos, ao ciclo do santuário, que é de 20 óbulos. Mas o primogênito de vaca, e o primogênito de ovelha, e o primogênito de cabra, não resgatarás, santificados são. O sangue deles espargirás sobre o altar, e queimarás a gordura deles, oferta de queima em cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, como o peito da oferta movida e como a coxa direita, será tua. Todas as ofertas elevadas das coisas santas, que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Pacto de sal perpétuo é diante do Senhor para ti e para a tua descendência contigo. E o Senhor disse a Arão: Da terra deles não terás herança, nem entre eles terás parte. Eu sou tua parte e tua herança em meio dos filhos de Israel. E eis que eu dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança, por seu ministério, porquanto ele serve no ministério do tabernáculo do testemunho. E não
chegarão mais os filhos de Israel ao tabernáculo do testemunho, para que não levem pecado, pelo qual morram. Mas os levitas farão o serviço do tabernáculo do testemunho, e eles levarão sua iniquidade, estatuto perpétuo por vossas gerações, e não possuirão herança entre os filhos de Israel. Porque aos levitas dei por herança os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerão ao Senhor em oferta, pelo qual lhes disse, entre os filhos de Israel não possuirão herança. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, assim falarás aos levitas, e lhes dirás, quando tomardes dos filhos de Israel os dízimos que vos dei deles por vossa herança, vós apresentareis deles em oferta movida ao Senhor o dízimo dos dízimos. E se vos contar a vossa oferta como grão da eira, e como plenitude do lagar, assim oferecereis também vós oferta ao Senhor de todos vossos dízimos que houverdes recebido dos filhos de Israel, e dareis deles a oferta do Senhor Arão o sacerdote. De todos vossos presentes oferecereis toda oferta ao Senhor, de todo o melhor deles oferecereis a porção que será consagrada. E lhes dirás, quando oferecerdes o melhor deles, será contado aos levitas por fruto da era, e como fruto do lagar, e o comereis em qualquer lugar, vós e vossa família, pois é vossa remuneração por vosso ministério no tabernáculo do testemunho. E quando vós houverdes oferecido disso o melhor seu, não levareis por ele pecado, e não haveis de contaminar as coisas santas dos filhos de Israel, e não morrereis. E passado o sábado, Maria Madalena, e Maria mãe de Tiago, e Salomé, compraram especiarias, para virem, e o ungirem. E de manhã muito cedo, no primeiro dia da semana, vieram ao sepulcro, o sol já saindo. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Porque era muito grande. E observando, viram que já a pedra estava revolta. E entrando no sepulcro, viram um rapaz sentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca. E elas se espantaram. Mas ele lhes disse, não vos espanteis, buscais a Jesus Nazareno crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Porém ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vos vai adiante para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E elas, saindo apressadamente, fugiram do sepulcro, porque o temor e espanto as tinha tomado, e não diziam nada a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Esta, tendo ido, anunciou aos que estiveram com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ao ouvirem que ele vivia, e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois se manifestou em outra forma a 2 deles, que iam pelo caminho para o campo. E estes, indo, anunciaram aos outros. Porém nem ainda creram nestes 2. Finalmente se manifestou aos 11, estando eles juntamente sentados, e repreendeu pela incredulidade e dureza de coração deles, por não terem crido nos que já o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes com as mãos, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos, e sararão. Então o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido acima no céu, e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram e pregaram por todas as partes, o Senhor operando com eles, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Parabéns, você concluiu o Evangelho de Marcos. Instrução de Davi, para o regente, com instrumento de cordas. Deus, inclina os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas de minha súplica. Presta atenção em mim, e responde-me. Clamo por meu sofrimento, e grito, por causa da voz do inimigo, e pela opressão do perverso, porque me preparam suas maldades, e com furor eles me odeiam. Meu coração sofre dores em meu interior, e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vêm sobre mim, e o horror me toma por completo. Então eu digo, quem me dera se eu tivesse asas como uma pomba. Eu voaria, e pousaria. Eis que eu fugiria para longe, e ficaria no deserto. Eu me apressaria para escapar do vento violento e da tempestade. Devora-os, Senhor, divide a língua deles, porque tenho visto violência e briga na cidade. Dia e noite cercam sobre seus muros, perversidade e opressão há dentro dela. Coisas destrutivas estão dentro dela, e a falsidade e o engano não saem de suas praças. Porque não é um inimigo que me insulta, pois se fosse eu o suportaria, nem é alguém que me odeia ou que se engrandece contra mim, pois se fosse eu me esconderia dele. Mas és tu, homem semelhante a mim, meu guia, e meu conhecido, que juntos agradavelmente dávamos conselhos um ao outro. Na casa de Deus andávamos entre a multidão, que a morte os tome de surpresa, e desçam ao mundo dos mortos ainda vivos, porque maldades a namorada deles, e no interior de cada um deles, eu clamarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, e pela manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ele resgatou em paz a minha alma da batalha que havia contra mim, porque muitos vieram para me prejudicar. Deus ouvirá, e os humilhará, ele que governa desde os princípios dos tempos, porque eles não mudam de comportamento, nem temem a Deus. Meu antigo amigo se voltou contra os que tinham paz com ele, e violou seu pacto. Sua boca é agradável como a manteiga, mas seu coração deseja a guerra. Suas palavras parecem mais suaves que o azeite, mas são espadas prontas para o ataque. Entrega tuas preocupações ao Senhor, e ele te sustentará. Ele não permitirá que o justo fique caído para sempre. Porém tu, Senhor, farás com que eles desçam ao poço da perdição. Os homens sanguinários e enganadores não viverão a metade de seus dias, e eu confiarei em ti. Quando o homem mau morre, sua expectativa morre, e a esperança de seu poder perece.